No princípio de todas as coisas, quando ainda não havia o tempo como conhecemos, nem luzes nas cidades ou passos sobre a terra, havia apenas o Criador, o Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra. Ele, em seu poder infinito e amor eterno, decidiu formar o universo com suas próprias mãos. Com uma palavra, ele fez surgir a luz, separou o dia da noite, criou os mares, os céus, as montanhas, os animais e as estrelas. E tudo o que Deus criava era bom. Mas algo ainda faltava. Deus queria um ser à sua imagem e semelhança, alguém com quem pudesse se relacionar, alguém que pudesse cuidar da criação com responsabilidade e amor. Então, com ternura e perfeição, Deus formou o homem do pó da terra. Moldou cada detalhe de seu corpo e, em um gesto cheio de vida, soprou em suas narinas o fôlego da vida. E assim, Adão passou a existir. Adão era mais do que uma criatura. Ele era o primeiro ser humano, o primeiro filho da criação. Deus o colocou em um jardim especial, chamado Éden, um paraíso de beleza indescritível. Ali havia árvores frondosas, rios de águas cristalinas, animais pacíficos, flores coloridas, e tudo que o homem precisava para viver em plenitude. No centro do jardim, Deus plantou duas árvores muito especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor deu um único mandamento a Adão: ele poderia comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus advertiu: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas Deus também viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, fez cair um profundo sono sobre Adão, e de uma de suas costelas, criou a mulher. Quando Adão a viu pela primeira vez, exclamou com alegria: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela foi chamada de Eva, que significa mãe de todos os viventes. Adão e Eva viviam em perfeita harmonia com a natureza, com Deus e entre si. Não havia dor, nem medo, nem culpa. Eles estavam nus e não se envergonhavam, pois tudo era puro. Caminhavam pelo jardim e ouviam a voz de Deus ao entardecer, como amigos íntimos que conversam todos os dias. Mas no jardim também havia uma serpente, astuta, dissimulada, e usada por Satanás para trazer a desobediência ao coração humano. Um dia, enquanto Eva caminhava sozinha perto da árvore proibida, a serpente a chamou. Com palavras sutis e enganosas, ela disse: foi isso mesmo que Deus disse? Que não podeis comer de nenhuma árvore do jardim. Eva respondeu: podemos comer do fruto de todas as árvores, exceto da que está no meio do jardim. Deus disse que se comermos dela, morreremos. A serpente então mentiu: certamente não morrereis. Deus sabe que, no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. As palavras da serpente despertaram em Eva a dúvida e o desejo. Ela olhou para o fruto. Era bonito, parecia apetitoso e desejável para adquirir sabedoria. Então, Eva estendeu a mão, colheu o fruto e comeu. Depois, deu também a Adão, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele instante, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Sentiram vergonha, algo que jamais haviam experimentado. Costuraram folhas de figueira para se cobrirem e se esconderam entre as árvores do jardim quando ouviram a voz de Deus. Mas Deus, que tudo vê, chamou: Adão, onde estás? O homem respondeu: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus então perguntou: quem te mostrou que estavas nu? Comeste do fruto que te proibi? Adão, tentando se justificar, respondeu: a mulher que me deste por companheira me deu do fruto, e eu comi. E Eva, por sua vez, disse: a serpente me enganou, e eu comi. Então,
Deus declarou as consequências daquela desobediência. A serpente disse que rastejaria sobre o ventre e que haveria inimizade entre ela e a mulher. A mulher disse que sentiria dores ao dar à luz e que o relacionamento com o homem seria marcado por lutas. Ao homem, declarou que do suor do seu rosto comeria o pão e que a terra passaria a produzir espinhos e ervas daninhas. Mas mesmo diante da queda, Deus revelou sua graça. Fez roupas de peles para cobrir Adão e Eva e prometeu que da descendência da mulher viria aquele que pesaria na cabeça da serpente. A primeira profecia sobre o Salvador, Jesus Cristo. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, para que não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente em estado de pecado. Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Eles passaram a viver fora do paraíso, com dores, dificuldades e lutas, mas com a promessa viva de redenção. Tiveram filhos e filhas, e sua história tornou-se o início da humanidade. Assim, a história de Adão e Eva nos mostra não apenas a origem da criação, mas também a profundidade do livre-arbítrio, as consequências do pecado, e a maravilhosa graça de um Deus que ama, perdoa e planeja a salvação desde o início. Depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, começou um novo capítulo para a humanidade. Um capítulo marcado por suor, lágrimas, mas também por esperança, trabalho e recomeço. Deus não abandonou sua criação. Mesmo após o pecado, ele continuava presente, atento e atuando. Adão, agora fora do jardim, teve que aprender a lidar com uma terra diferente. O solo que antes produzia frutos com facilidade, agora exigia esforço. Ele se tornou agricultor, e Eva, sua esposa, tornou-se mãe. Ali, fora do paraíso, iniciava-se a vida como a conhecemos, cheia de desafios, aprendizados e luta pela sobrevivência. Eva engravidou e deu à luz seu primeiro filho, Caim. E logo depois, teve Abel. 2 filhos que carregavam consigo o legado de seus pais e o peso da primeira geração após a queda. Caim se tornou lavrador da terra, enquanto Abel escolheu ser pastor de ovelhas. Ambos criaram suas rotinas, cultivaram seu sustento e, com o tempo, aprenderam que era necessário oferecer a Deus sacrifícios como expressão de fé e gratidão. Num determinado momento, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, dos cordeiros mais gordos. Deus atentou para a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. O coração de Caim, tomado pelos ciúmes e pela ira, começou a se endurecer. O Senhor, como pai amoroso, advertiu Caim: "Por que estás irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta. O desejo dele será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo." Mas Caim não deu ouvidos à voz de Deus. E, num momento sombrio e trágico, levou Abel ao campo e ali o matou. Foi o primeiro assassinato da história humana, e uma marca profunda do quanto o pecado havia corrompido a natureza criada para o bem. Deus veio a Caim e perguntou: "Onde está Abel, teu irmão?" E Caim, tentando esconder seu crime, respondeu: "Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão?" Mas Deus, que tudo vê, declarou: "A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra." Como consequência, Caim foi amaldiçoado. A terra não mais lhe daria sustento. Ele seria errante e fugitivo. Mesmo assim, Deus ainda teve misericórdia, colocando um sinal sobre ele para que ninguém o matasse. Caim então partiu, afastando-se ainda mais da presença do Senhor. Adão e Eva sentiram a dor profunda da perda de Abel e da separação de Caim. Era o fruto do pecado se manifestando não apenas em sua geração, mas também nos seus descendentes. Contudo,
Mesmo na dor, havia esperança. Deus ainda estava escrevendo a história. Eva concebeu novamente e deu à luz a Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E Sete teve filhos, e a linhagem da promessa continuou. A partir de Sete, a Bíblia mostra o desenvolvimento das gerações. E ali, no meio da escuridão crescente da humanidade, alguns ainda invocavam o nome do Senhor. Foi nesse tempo que nasceu Enoque, o homem que andou com Deus e Deus o tomou para si, sem passar pela morte, sinal de que ainda havia santidade no meio da corrupção. O tempo passou, e a descendência de Adão e Eva cresceu e se espalhou. Mas com ela, crescia também a maldade. A terra encheu-se de violência. Os homens se afastaram do Criador. O coração humano tornará-se inclinado ao mal continuamente. E foi então que Deus encontrou Noé, um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Deus decidiu começar novamente a partir de Noé e sua família, com a famosa arca e o dilúvio, mas isso já é outra história. A dor e a esperança de Adão e Eva. Embora a Bíblia não traga muitos detalhes sobre os últimos anos de Adão e Eva, podemos imaginar que, como qualquer pai e mãe, eles carregaram no peito a dor de suas escolhas e o peso das consequências. Viveram quase 1000 anos, vendo seus filhos, netos e bisnetos multiplicarem-se, mas também testemunhando o avanço do pecado no mundo que antes era um paraíso. Adão foi o primeiro homem a trabalhar, a plantar, a colher com as mãos calejadas. Eva foi a primeira mãe a dar à luz com dor, a cuidar de filhos, a chorar perdas irreparáveis. Eles foram os primeiros a conhecer a misericórdia de Deus, mesmo em meio ao castigo. E foram os primeiros a ouvir, diretamente da boca do Senhor, a promessa de redenção, de que um dia, da semente da mulher, viria o Salvador que esmagaria a cabeça da serpente. Essa esperança sustentou gerações. Mesmo em meio ao pecado, Deus preservava seu plano de amor. A mensagem que fica. A história de Adão e Eva não é apenas sobre a origem da humanidade. Ela nos mostra, com profundidade, como o pecado entrou no mundo, mas também como a misericórdia de Deus é maior do que qualquer erro. Mostra que nossas escolhas têm consequências, mas que Deus nunca deixa de estender a mão. Mesmo quando erramos, mesmo quando nos escondemos dele como Adão, o Senhor nos chama pelo nome. Onde estás? A história de Adão e Eva é a nossa história. Todos nós já provamos frutos que não deveríamos. Todos nós já ouvimos a serpente sussurrar mentiras. Todos nós já caímos, já nos afastamos, já sentimos vergonha. Mas também podemos ouvir a promessa da redenção ecoando. Um dia, viria o Salvador, o segundo Adão, Jesus Cristo, para restaurar o que foi perdido no Éden.